Bom, pessoal, estamos aqui na Futuricom. Estou aqui com meu amigo Lucas Bonfim, meu amigo que veio lá da Bahia para esse evento, para falar com a gente poder trocar uma ideia. E, bom, antes de mais nada, Lucas, seja bem-vindo. Vamos bater um papo sobre venda, sobre futuro, sobre relacionamento com o cliente, sobre IA. E aí, meu amigo, como é que tá sua impressão da feira? O que você está achando? Como você está sentindo a feira aí hoje? Primeiramente, agradecer, né, meu amigo Diego, a toda a equipe da TIP, sócios envolvidos, a equipe maravilhosa que vocês têm. A TIP sempre foi uma referência para mim e hoje nós estamos aqui com essa parceria, né, em conjunto, fazendo um belíssimo show aqui. O stand da TIP está maravilhoso, belíssimo. E o que eu tenho achado hoje? A feira aqui na Futuricon, ela tá bem com muitos produtos, né, ela tá bem diversificada, é uma feira referência, e nós estamos aqui, né, com vocês da TIP, trazendo uma solução que faz total sentido para essa feira, né. Inclusive, é o lançamento desse produto com a TIP, e eu estou muito feliz e muito entusiasmado com tudo. Não, legal, cara. E, bom, já que você deu um spoiler aí, conta um pouquinho do produto. A gente está lançando aqui uma IA agora, uma IA de vendas, uma IA que é bem diferente do que tem no mercado hoje, principalmente no mercado voltado para provedores. Conta um pouquinho sobre o produto. Diego, vamos lá. Para eu poder falar do produto, eu preciso antes falar um pouco do que me motivou a criar esse produto. Eu sempre fui envolvido em operação comercial de provedor, né? Atuei como diretor e eu sempre encontrei, né, diariamente, dentro da própria operação que eu toquei, as dificuldades que existem, né? Eu costumo dizer que ser dono de provedor não é fácil. Existem muitas dificuldades e o dono do provedor precisa ali sempre estar criando inovações. E foi justamente dentro dessa necessidade, eu observando e vendo que existia uma demanda reprimida, e eu quero dizer o seguinte: as pessoas são importantes, né? O ser humano, o colaborador, ele não deixa de ser necessário dentro da operação, né? Esse mito de que as pessoas não vão mais existir, isso é um mito, tá? Não tem nada a ver isso não, pessoal. As pessoas vão continuar, mas é claro que a introdução de um agente técnico, né, um agente de inteligência artificial, que nós estamos fazendo esse lançamento dentro da área comercial em vendas, traz para o dono de provedor uma régua muito acima da média. Então, esse produto foi criado, Diego, 100% para dono de provedor de internet, especializado para setor comercial, tá? Esse produto foi criado com o intuito de trazer escala, mais venda e, consequentemente, também um cuidado muito mais técnico com aquele cliente que vem, né, comprar um plano de internet juntamente com serviços agregados. Então, o nosso produto hoje, ele é único, exclusivo do mercado, e eu fico muito feliz com isso, porque a TIP, ela sempre se posicionou como referência em inovação. E esse produto traz um know-how muito grande para a TIP. Os clientes da TIP que tiverem acesso a essa tecnologia, eu tenho total certeza e absoluta no que eu estou dizendo, porque o nosso produto é um produto validado, onde clientes muito grandes no mercado têm, né, resultados extraordinários. Esse produto vai elevar o nível comercial de quem realmente fizer uso dele na sua operação comercial para provedor de internet. Não, cara, isso é sensacional. E tem algo que é bem legal, assim, que a gente sempre fala, que é a questão de que você trouxe aqui, que é o ser humano não vai ser trocado pela IA e tudo mais. E é algo que a gente busca dentro da IA fazer o seguinte: humanizar a IA. Perfeito. Uma boa IA é uma IA onde o usuário que está ali tendo contato com ela, tendo um relacionamento ali com ela, sendo atendido por ela, não sinta que é um robô do outro lado. Então a gente precisa da pessoa, precisa dessa ideia, né, de um ser humano ali. E aí, dentro disso, a IA, a gente construiu ela seguindo quais princípios? Vamos lá, Diegão. Eu vou tentar não ser tão técnico para que o entendimento fique fácil. O que é que a gente conseguiu perceber?
e torno a dizer, quando eu falo da tecnologia, eu estou falando na visão de dono de provedor, ok? O que é que a gente conseguiu perceber? O setor comercial, ele é muito importante e necessário. Eu costumo dizer, e um grande mentor meu, né, Gilmar, ele fala o seguinte, primeiro você vende para entregar. Então, às vezes, o dono de provedor, eu entendo a preocupação em você ter a sua operação ajustada para você poder entregar o que vendeu. Mas se tem algo que resolve qualquer problema de qualquer operação, é vendas. Então, a gente entendeu que a escala comercial dos provedores hoje, ela é muito limitada, porque existe uma dificuldade muito grande em você ter, né, um profissional capacitado que realmente consiga executar sua função, né, com muita maestria. Então, o dono de provedor, ele ficava muito à mercê da sua operação comercial. Ele focava na parte de atendimento, focava na parte, né, técnica e acabava esquecendo, deixando para último caso a operação comercial. Então, o nosso agente, ele foi muito bem feito, com muita técnica, e essa parte da humanização que você pontuou e tratou agora faz toda a diferença. Por quê? Eu vou te dizer, Diego, com base em uma pesquisa. Aos que não sabem, hoje, né, o Brasil, nós estamos vivendo na geração Z, que é uma geração composta por praticamente 58% da população, que são jovens, pré-adolescentes, adolescentes, e essa geração, ela é muito imediatista. Então a nossa IA, ela foi feita para que a pessoa que tenha contato e acesso comercial com aquele provedor que a utiliza, esse cliente vai ter uma resposta imediata, lembrando que o comportamento dela é humanizado porque, né, desde o prompt até o sistema que nós organizamos dentro do organograma e desde a inteligência que nós implementamos nela é como se nós estivéssemos treinando ela, nós treinamos ela para ela ter um comportamento humanizado, para ela poder identificar emoções, para ela poder se comportar com esse lado humanizado, se colocando com muita empatia. Ela utiliza muitos gatilhos mentais, como urgência, escassez, reciprocidade. Ela tem um entendimento de neurociência das vendas. Isso muda todo o jogo. Por quê? Quando o seu cliente ele tem um primeiro contato comercial com o seu, né? Quando eu falo dono de provedor, e essa IA, esse agente de inteligência artificial, prontamente se coloca ali de imediato a levar a informação dos planos e tudo que se é oferecido, o primeiro contato com o seu cliente muda tudo, porque ele percebe que é muito rápido, né? Não tem aquela demora, aquela espera. Por exemplo, suponhamos, se é uma operação comercial 100% dependente de vendedores, se dá o horário de almoço, que hoje os horários de pico que as pessoas mais procuram é o horário de almoço, que é de 12 a 1, né? Quando ele está na empresa, ele quer trocar o plano. Vai falar com quem? Se o seu vendedor físico também está almoçando. Então a IA, ela não tem uma limitação de atendimento, ela consegue atender simultaneamente 100, 200, 300, 1000, não tem limite. E aí que você consegue realmente ter a percepção de valor agregado. Por quê? O comportamento dela vai ser um comportamento humanizado. Cara, eu digo para você, isso muda o jogo da operação comercial do dono de provedor. Não, cara, isso eu tenho certeza, eu acho que esse que é o grande ponto, né. E assim, dentro do âmbito ali do provedor de internet, dentro do âmbito de vendas, hoje o que que a gente vê? O cliente, o usuário final, ele espera uma experiência rápida, com agilidade, com encantamento, né. Perfeito. Dentro disso, o que que a gente coloca pro provedor? Ele tem que ter essa agilidade, tanto para resolução de problema, quanto para resolução de uma demanda do cliente, porque quando o cliente vem para comprar, ele vem frustrado com uma outra operação, frustrado com um outro provedor e, principalmente, ele quer agilidade na entrega, no atendimento. E quando Perfeito. você tem algo que você atende o provedor 24 horas por dia, Isso. 7 dias por semana, com um toque humanizado, com agilidade, isso traz para o provedor de internet, com certeza, mais conversões de venda e para o usuário uma sensação de que ele está sendo bem tratado, bem cuidado. E depois da venda, a gente consegue trabalhar o pós-venda, por quê? Eu falo isso. Hoje a gente trabalha na TIP, o relacionamento com o cliente, dentro do suporte com o cliente ali, do sucesso do cliente, algo que é agilidade, rapidez e resolução no primeiro contato. Isso é o que a gente trabalha como pilar essencial.
como que a IA pode ajudar o provedor de internet no pós-venda? Perfeito, excelente pergunta, Diego. Eu costumo dizer que você hoje, dono de provedor, que tiver acesso a essa tecnologia com a TIP do agente, né, o agente de inteligência artificial de vendas, para potencializar o seu comercial, quando você faz a adesão desse agente, você tem 2 em 1. Por que 2 em 1? Porque esse mesmo agente que vende para o seu cliente, o seu novo cliente da base, ele vai ficar responsável dentro de uma programação que isso é discutido, né, entre o diretor da operação comercial, se ele quer para 7, 15 ou até 30 dias. Esse mesmo agente, ele vai fazer o quê? Uma pesquisa de satisfação, que é o pós-venda. Ele vai, né, entrar em contato com esse cliente, saber se o cliente está satisfeito, né? Ele vai pedir uma nota de avaliação, né, desse tempo que o cliente está ali na base utilizando o serviço, e ele vai gerar um relatório para o dono de provedor, né? Se o cliente tem uma nota muito excelente, ele vai aproveitar o gancho, já vai pedir uma avaliação no Google Meu Negócio. Ô, por favor, vai lá, avalia a gente, seria bastante gratificante termos essa avaliação. Se o cliente, por algum motivo, que a gente sabe que às vezes uma questão técnica, esses problemas eventuais podem acontecer, se o cliente fizer uma avaliação ruim, ela vai procurar o quê? Identificar o que foi que condicionou o cliente a avaliar de forma ruim, de forma negativa, e vai gerar esse relatório. Esse relatório, Diego, pode ser enviado para o diretor da operação, para o gerente da equipe técnica, para o gerente da parte de atendimento, para que ele prontamente consiga se colocar à disposição para solucionar o problema, né? Às vezes é um sinal alto ou um roteador que esquentou, a gente sabe, né? Essa parte eletrônica pode acontecer esses probleminhas. Então, é muito importante, né? Coisa que hoje você não consegue, muitas operações comerciais na parte humanizada não consegue ter essa construção, né? Esse processo. Se vende e aí acaba perdendo esse time de pós-venda. Ou até mesmo o provedor tem a equipe de venda e tem uma equipe de pós-venda. E quando a gente fala de introduzir esse agente, a gente fala justamente de trazer o benefício para que o dono de provedor consiga remanejar sua equipe, né? Ou até mesmo trazer um benefício direto para a sua operação, olhando para o lado financeiro. Claro que eu costumo dizer que a gente consegue fazer muitas modulações com essa tecnologia dentro da operação. Então, cara, é muito importante. Dentro da comoditização do provedor de internet, da internet como um produto de commodity mesmo, a experiência do cliente está no topo da pirâmide. Todo mundo consegue comprar o mesmo equipamento, consegue entregar qualidade de sinal, consegue entregar qualidade de internet, né? Você coloca lá os SVAs, todo mundo tem um produto muito padronizado. O topo da pirâmide, quem vai sobreviver nesse mercado é quem vai entregar a melhor experiência. E a melhor experiência para o cliente é a junção de agilidade e qualidade, né? Então eu acho que a gente conseguiu criar um produto que junta essas 2 coisas. Perfeito, perfeito. Esse produto, ele é único, exclusivo, não existe nada no mercado. Hoje, só quem tem essa tecnologia, né, somos nós da TIP, e nós estamos lá com o nosso stand, inclusive mostrando lá, né, o nosso dashboard, mostrando, a operação, né, de alguns clientes nossos real acontecendo. E eu costumo dizer o seguinte: ó, você é dono de provedor, você tem que ter uma visão acima da média. A régua, ela tem que ser diferente de tudo. Então, o que é que eu ouço muito, né? O pessoal tá indo lá no stand, eles estão ficando impressionados com o que eles estão tendo, né, de acesso, tanto na parte de informação quanto na parte de testes, né? Nós estamos com operações de provedores, ou provedores grandes, tá? Rodando nesse exato momento, e quando o dono de provedor chega lá no stand da TIP, ele tá vendo lá o telão, a operação acontecendo, ele entra lá, fala com a IA e a prontamente responde. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje existem, né, e aqui eu não quero dar nome, existem outras tecnologias que elas dizem e intitulam, né, fomentam que realmente são diferenciais, e quando você chega, por exemplo, para poder ver uma POC, para poder ver algo funcionando mesmo dentro de uma operação de provedor, não tem. Então se vende aquela ilusão de que, ah, não, eu te entrego que funciona, que é 100%, mas não é. E vocês da TIP têm um diferencial por isso, porque vocês mostram a verdade, vocês abrem ali mesmo a operação comercial dos provedores que já são clientes hoje, acontecendo 100% em
tempo real. Isso muda o jogo, porque você consegue ter uma percepção muito mais aguçada. Então, qual é a dica que eu dou para dono de provedor? Vai lá, procura né, se envolver no stand da TIP, dá uma pesquisada, né? Hoje a TIP realmente sempre foi referência em tudo que lança no mercado. Então, eu tenho total certeza que esse produto, Diego, veio para poder realmente mudar o jogo dos donos de provedores e principalmente os clientes da TIP, né, que vocês hoje são os maiores do Brasil, né, tem uma base muito robusta e sólida. Esses clientes, eles irão ver e ter a percepção de que realmente a TIP, ela não brinca. São produtos extraordinários e nós estamos entrando agora com esse produto aí, a nossa inteligência artificial especializada em vendas e o futuro tem muito mais coisas boas aí, viu? Não, cara, com certeza, com certeza. Cara, tem uma frase que eu gosto muito, que a gente sempre fala que a TIP foi feita de provedor para provedor. A gente entende a dor do provedor, a gente entende o que o provedor precisa. Hoje, o provedor precisa se profissionalizar de fato e ele precisa colocar uma operação que tenha qualidade no atendimento, Perfeito, né? Então, acho que é essa a grande sacada que a gente tem para IA, né? perfeito. Então, para finalizar aqui, eu sei que você trabalha muito, é um cara de vendas, é um cara que entende muito de vendas. Qual a dica que você pode dar para o provedor de internet sobre venda de fato aqui para a gente finalizar? Ó, quando você fala de atendimento, Diego, isso é muito importante. Por quê? As pesquisas, elas deixam claros, os números são muito reais. Eh, o setor comercial, ele tem que ter um atendimento personalizado. Por quê? O que que acontece, Diego? A primeira impressão é que fica, tá? O cliente que está vindo buscar o seu serviço, ou ele está saindo de uma empresa por não estar satisfeito com aquele atendimento, né? Ou, de repente, ele está mudando, chegando novo na cidade e a referência da empresa foi a sua. Então, quando o cliente ele vem para poder buscar essa orientação comercial, ele precisa de um atendimento personalizado, ok? E o que é que eu vejo muito hoje no mercado? Existem algumas tecnologias de chatbot que isso não tem nada a ver com o nosso produto. Nosso produto é uma inteligência humanizada, ok? É um agente de inteligência artificial treinado, modelado para setor comercial, com uma informação e uma tecnologia, uma inteligência muito avançada. Então, o nosso produto, a pessoa que tem um primeiro contato, ele percebe que existe um atendimento personalizado. E justamente por não ser um chatbot, eu quero dizer para você o seguinte, provedor, o cliente, quando ele entra para poder comprar o seu plano, ele percebe quando ele está sendo atendido por um chatbot, tá? E acredite no que eu estou lhe dizendo, isso são pesquisas e eu posso comprovar para você. No momento que o cliente, ele tem esse primeiro contato e percebe que é um chatbot, na mente do cliente, no inconsciente dele, ele pensa, se eu não estou tendo uma pessoa para poder me ajudar e resolver o meu problema nesse primeiro contato, quando eu tiver um problema de atendimento ou até que abrir um reparo para poder solucionar um problema, eu não vou ter esse amparo. É isso que o seu cliente pensa. Mas, para isso, tem a solução. É o nosso agente, né, de inteligência artificial especializado em vendas. Por quê? Porque ele vai fazer toda a tratativa com muita maestria, vai quebrar as dúvidas, quebrar a objeção. A empatia dele, Diego, é extraordinária. E a pessoa que se relaciona com esse agente, ela faz uma avaliação final do atendimento. E acredite, 98% das avaliações finais, e isso gera-se relatório, é um atendimento de excelência. Então, esse agente muda tudo, muda o atendimento, muda o relacionamento e eleva o nível de padrão do seu comercial e da sua empresa. Não, Lucas, beleza, cara. Então o recado que fica para o provedor é: provedor, o seu cliente não quer ser atendido por um chatbot, ele não quer ser atendido por um robô, ele quer ser atendido por uma pessoa, de forma humanizada. Então, a nossa IA, a inteligência artificial que a TIP criou, faz isso por você, usando o que há de mais novo, mais moderno e mais tecnológico para o seu cliente se sentir bem atendido, de forma humanizada, de forma ágil. Perfeito. Esse é o caminho, Diego, e eu costumo dizer o seguinte: acabou? Acabamos. Vamos, Acabamos? pode matar. Acabou? Acabou? Já acabou? Vai dar agora o fatality. Pode fazer. Ainda tem? Dá. Ó, e para poder finalizar, Diego,
Ele só vai falar uma final pode Só um e só para finalizar, Diego, ó, isso é tão importante e necessário. Ontem, lá no stand da TIP, nós tivemos acesso a um cliente muito grande, tá? Um cliente hoje que tem uma base de quase 1 milhão de assinantes, e ele, quando ele teve acesso à nossa IA, ele ficou extremamente ansioso para poder ter essa tecnologia, e ele ficou assim, sabe, sabe aquela apreensão, nossa, isso é real? Eu falei, isso é real, amigo. Ele falou, cara, eu tô vendendo com chatbot, imagine se eu implementar esse Exato. agente na minha operação. Então, ele conseguiu ter a percepção de que há um diferencial. Então, eu quero convidar todos vocês, você que é cliente da TIP, você que é dono de provedor, que não é cliente, mas tem interesse em conhecer, vem em nosso stand, faça uma visita, eu vou lhe mostrar presencialmente a nossa IA funcionando 100%, e eu tenho certeza absoluta que esse produto vai fazer toda a diferença para a sua operação. Obrigado, Diego, obrigado a todos da TIP, que Deus nos abençoe cada vez Valeu, valeu, mais. Lucas. Obrigadão, meu amigo. Valeu.